Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar um pouco de como começar a laqueação brilho perfeito. Mas não começar com a técnica, mas como conseguir trabalhar com a laqueação brilho perfeito. E assim, ó, para quem tá aqui que quer empreender, ou mesmo para aquelas pessoas que querem trabalhar com uma outra pessoa, né, numa empresa, enfim. Esse vídeo aqui eu estou fazendo para ambos, ok? Então fique conosco. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente, independente se você quer empreender ou quer trabalhar com laqueação, e é um grande erro, né, da maioria das pessoas, que elas acreditam que ela precisa primeiro conhecer a técnica. E o que eu quero dizer com a técnica? É saber pintar, saber preparar os produtos, saber preparar a peça, enfim. Mas, não, na verdade não é assim, ou fazer não deveria ser o primeiro ponto a você pensar, né? Não que não seja importante, ok? É importante sim você ser um bom profissional e conhecer bastante a técnica, os produtos e os processos. Mas, em primeiro lugar, independente de você querer empreender ou mesmo arrumar um emprego, é como você vai vender o seu profissional. Então, a primeira decisão que todos nós temos que tomar: como eu vou vender? Como que eu vou chegar para o meu cliente e eu vou apresentar o que eu sei? E o cliente não é o cliente final que vai contratar você para fazer o serviço, não somente, né? Mas o seu futuro empregador também. O que eu reparo muito, pessoal, né? E aí eu vou fazer sempre um paralelo, tá? Muita gente bate a minha porta e ele vem trazer os problemas dele. Ele me vende os problemas. Sim. Ele chega e fala assim: eu tenho uma família, preciso me sustentar, faz tempo que eu tô parado, tô vivendo de bico, e enfim. Mas ele não vem falar o que ele pode contribuir para que o meu negócio se desenvolva. Sim. E aí eu vou fazer o contraponto. Por exemplo, quando eu estou empreendendo e eu vou oferecer o meu serviço para o meu cliente, esse cliente ele só quer saber algumas coisas. Se ele vai me entregar a peça, seja um móvel, seja uma porta, seja qualquer objeto que ele está querendo laquear, se eu vou dar conta disso, né? Se eu vou conseguir entregar o serviço o mais perfeito possível. Só, ele não quer saber se eu estou com contas a pagar, se eu estou com dívida, se eu estou com aluguel atrasado, conta de luz atrasado, não. Ele quer saber assim: se eu entregar
Por exemplo, isso aqui é uma base de mesa. Se eu entregar com essa base de mesa, se o Carlos vai conseguir fazer a laqueação com brilho perfeito, e eu vou ficar satisfeito com o serviço dele. Então percebam que da mesma forma que o meu cliente ele não quer saber dos meus problemas, e ele quer saber o que eu, Carlos, posso entregar para ele, é a mesma coisa quando você está oferecendo o seu serviço para o seu futuro empregador. Entenderam? Não tem diferença. Então, assim, hoje eu empreendo, mas eu também já trabalhei para os outros, né? Como funcionário, como prestador de serviço. E eu sempre procurei vender o meu profissional, o que eu, Carlos, posso contribuir para o crescimento e o desenvolvimento daquela empresa. Então, assim, ó, não tem diferença, né? O que eu quero passar para vocês é assim, ó, não tem diferença. Então, por isso que eu comecei esse vídeo falando assim, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é como você vai vender o seu profissional para o seu futuro cliente, independente se você vai pegar o cliente final, que ele quer o seu trabalho, ou você vai trabalhar para uma outra pessoa. E por que eu acho que isso tem que estar muito claro para você? Porque quanto mais isso tiver na sua cabeça e você não pensar que você deve vender os seus problemas para que o outro fique com dó de você, melhor. Então, assim, ó, primeira mentalidade, como eu vou vender? Segunda coisa que eu acompanho desde quando eu comecei a empreender. Quando você está no início de qualquer carreira, qualquer profissão, não é vergonhoso você demonstrar isso. E muita gente, ele quer começar de cima, né? Ele quer começar do alto. Não, ninguém começa do alto, pessoal. Ninguém. Todo mundo constrói a sua carreira profissional. Independente de você estar empreendendo ou você estar trabalhando para o outro. Então não é vergonhoso você chegar para o mercado, para o seu cliente, falar assim, eu estou iniciando, está aqui o meu primeiro trabalho e eu sei fazer. Eu não tenho 100% da prática, né? Não digo nem 100% da prática, mas assim, eu não tenho um histórico muito grande de trabalho, mas eu estou iniciando. E normalmente, quando as pessoas querem iniciar empreendendo, e eu não sei de onde vem essa mentalidade, eu vou cobrar barato para começar. E eu vou falar assim, ó, qual que é o maior risco disso? E isso, talvez, essa estratégia vai te perseguir o resto da vida. Sabe como?
Por exemplo, você ofereceu seu serviço, você não disse que você estava iniciando nessa profissão. Você cobra barato para fazer a laqueação. O cliente adora o seu serviço e ele começa a te indicar, ó que maravilha. Ele indica para o parente dele, aí depois você também continua nessa jornada bacana de trabalhar bem e tal, e aí indica para outro, indica para outro, indica para outro. Vai chegar uma hora que você vai ter a brilhante ideia, vou aumentar o meu preço, porque agora eu já tenho serviço, não é? E aí sabe o que vai acontecer? O boato vai correr solto assim. Nossa, o cara era barateiro, agora ele virou careiro. E o que eu quero dizer com isso? Que essa estratégia de barato para conseguir serviço, ele tem um prazo de validade muito curto. Entendeu? Então, se você basear a sua estratégia somente pelo você vai fazer assim e assim, ó. E aí, para você conquistar o cliente que vai valorizar o seu trabalho pela qualidade, pelo valor e por quem você é e o que você consegue entregar, é um novo recomeço. E para que nós queremos recomeçar várias vezes? Eu não quero. Entendeu? A mesma coisa quando você vai buscar, né, junto ao um futuro empregador, você chega e fala assim: ah, eu trabalho até de graça no começo para mostrar o meu serviço. Será que uma pessoa, um empregador bem intencionado, né, honesto, que valoriza realmente o profissional, ele vai topar? Não sei. Ou será que você vai acabar caindo na mão de aproveitadores? Ah, então, Carlos, eu vou chegar já, mesmo que eu não tiver experiência, eu vou chegar quando me perguntarem assim, qual que é a sua pretensão salarial, eu já vou colocar como um profissional? Não. Você tem que se posicionar como um iniciante na carreira, né? Tem empresas que chama de júnior, enfim, a nomenclatura do cargo, mas assim, você tem que começar como iniciante. Da mesma forma que se você se posicionar no mercado, junto ao consumidor final, falando assim, ó, o meu preço é esse, eu estou iniciando, tá aqui os meus primeiros trabalhos, e eu trabalho assim, assim, assim. Sim, vai ter gente, vai ter clientes que vai confiar no seu trabalho. Não precisa artimanhas. Pegando um gancho nisso, como que eu criei o meu portfólio de serviço, né? O que é um portfólio de serviço? No nosso caso, fotos, diversas fotos de diversos trabalhos que executamos dia após dia.
E como que eu comecei a fazer esse álbum de fotos? Do primeiro. E aí lembra que logo no começo eu falei, tem gente que quer começar por cima. E o que que eu quero dizer começar por cima? Tem gente que acredita que pegando fotos na internet, entre aspas, roubando portfólios de outras pessoas e colocando milhares de fotos nas suas redes sociais ou no seu site, ou enfim, isso vai atrair mais clientes. E olha, não funciona. Sabe por que não funciona? Porque você está caindo numa roubada. E a roubada que eu digo é o seguinte: para cada foto que você adquiriu do outro e você está expondo no seu site, você está arrumando uma encrenca, em primeiro lugar. Pode ser que o dono da foto descubra e peça para você tirar. Ou de repente ele até move um processo contra você. Segundo, pode ser que aquele cliente que você está usando a foto, ele saiba que você não é a pessoa que ele contratou. E aí, o boato corre. Então você não quer começar o seu negócio sendo taxado assim, olha, aquele pegou a foto do outro e está usando. E o último, e eu já vi isso acontecer, pessoal. A pessoa entrega um serviço totalmente com uma qualidade ruim para o cliente. E aí aquela foto não tem nada a ver com o resultado que ele entregou para o cliente dele. E eu mesmo, só um período de 6 meses, eu já refiz 4 serviços mal feitos. E aí, vale a pena? Te pergunto, vale a pena? Um dos pilares que para mim é muito importante na minha vida é a honestidade, integridade. Sabe? Então, assim, não é vergonhoso você começar com o primeiro serviço, depois com o segundo serviço, depois com o terceiro serviço. Sabe, é muito melhor você ter um serviço e um depoimento de um cliente extremamente satisfeito com seu serviço do que milhares de fotos adquiridas na internet sem depoimento. É melhor você ter um depoimento de um cliente que você realmente atendeu do que você pedir para amigos, parentes, conhecidos para te ajudar. E o que eu quero dizer com isso? Se você quiser construir o seu negócio ou a sua carreira profissional sólida, com alicerces, né, com fundações bem estruturado, bem reforçado, como um castelo que vai durar por milhares de anos,
construa com uma base extremamente sólida e fortificada. E como que nós conseguimos construir essa base sólida e fortificada que aguenta uma pandemia, um impeachment de presidente, crises econômicas, mercado em baixa e diversas outras situações que nós vivemos nos últimos 10 anos. Eu estou trabalhando somente com a parte de laqueação há 10 anos. E nesses 10 anos já passamos por todas essas situações. Impeachment da presidente Dilma. Recentemente uma pandemia que afetou o mundo todo. Diversas crises econômicas que houveram nesse período, né? Copa, Olimpíada. Muitos eu vi começar e muitos eu vi fechar a porta. Não é que nós não sentimos, né, essas oscilações, mas o que garante que o meu negócio ele se perpetue? Busca frequente de fazer cada vez melhor o que eu faço hoje. Que é isso daqui, ó. Dia após dia, eu me exijo fazer cada vez melhor. E o que eu quero dizer cada vez melhor? Utilizando menos produto, né, que o processo seja o mais econômico possível. Então, assim, utilizando o produto da forma correta, seja na tinta, seja na lixa, seja na massa de corrigir defeitos, seja no uso da pistola, do compressor e da infraestrutura. Então, assim, eu sou um fanático de buscar a excelência na execução. E o tempo também, né? O tempo é precioso. Um outro foco é entender as necessidades que o meu cliente precisa e saber comunicar com ele. Independente se é o meu cliente final ou se eu estou prestando um serviço para uma marcenaria ou por uma outra empresa que está fazendo um produto para servir o mercado. E assim, ó, quando eu vejo que pode haver problemas, que não necessariamente seja da pintura, de repente a construção da peça que pode dar problemas e ocasionar um defeito na pintura, eu também já procuro fazer essa conversa com o meu cliente. Então, assim, a preocupação não só com o seu serviço, mas que você consiga garantir o todo é muito importante para um profissional. Então, assim, ó, vender o seu profissional, independente se você está empreendendo ou você está trabalhando para uma outra pessoa, é você se sentir dono
daquilo que você está fazendo, independente da relação que você tem, seja empregado e patrão, ou seja, empreendedor, cliente. Você tem que se sentir dono daquilo. Não é porque você não pagou para comprar uma pistola que você vai, né, estragar. Não é porque você não está ganhando diretamente pelo serviço que você está vendendo que você não vai executar com a maior perfeição. Então, se você quer ser bem-sucedido em laqueação, brilho perfeito, tenha isso na cabeça. Como que você vai vender você como profissional e aí assim, ó, isso, putz, é fundamental. Porque se você pensar assim, ó, como eu vou vender o meu profissional, a sua vida vai mudar, cara. Porque você automaticamente vai querer fazer cada dia da sua vida profissional cada vez melhor. E não vai ser o salário, ou vai ser, não, esse serviço eu não cobrei muito. Não, na verdade você vai fazer o seu melhor todos os dias. E lembra lá atrás que eu comentei, né? Se você começa a profissão ou empreender pelo preço, então assim, o conselho ou a sugestão ou a dica que eu deixo aqui no finalzinho desse vídeo, ao invés de você priorizar isso daqui, prioriza a qualidade do serviço que você está entregando. E a qualidade não é só isso. A qualidade é assim, ó, como você se comunica com o seu cliente, independente se ele é a pessoa final, como empreendedor, ou o seu patrão, como você está se comunicando. Você está antecipando os problemas para ambos. Então, só comunicação, antecipar problemas com os outros, como você se comporta diante do seu trabalho, como que você está entregando o seu trabalho. E por último, é a cereja do bolo. Todo e qualquer cliente, seja o final ou seja um empregador, ele está buscando, sabe o quê? A pessoa que consegue dar o melhor resultado possível. Eu desconheço, né, pensando assim numa empresa que está funcionando normalmente, mas eu desconheço qualquer empregador que manda embora aquele profissional que entrega resultado. Entregar resultado é qualidade, comprometimento, trabalhos no prazo, com economia de material, enfim, sabe se comunicar com a empresa e com seus colegas de trabalho. Eu desconheço um chefe que dispensa um profissional desse. Como eu também desconheço o cliente final, que ele olha e fala, não, eu quero contratar
um mais ou menos. Eu quero contratar o cara que vai me entregar um serviço mais ou menos. Ou eu quero contratar o cara que vai atrasar o meu serviço, ou assim por diante. Ou eu quero contratar aquele cara que quando ele chegar com a minha peça, ele vai falar, não, mas isso me deu mais trabalho e agora eu preciso cobrar mais. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, não seja, né, esses profissionais que eu citei no final. Seja aquele profissional que, independente do seu cliente, ele lembra de você e fala assim, meu, você tá com esse problema, chama fulano que ele resolve para você. Então eu encerro esse vídeo com esse recado, galera. Antes de vocês pensarem na técnica e tudo, conscientiza o profissional que vocês querem ser. Independente para quem você vai vender o seu serviço. E os seus problemas são seus. Se você quer ser um profissional muito bem pago, independente de quem você esteja atendendo, tá aí o segredo. Beleza, galera? Espero vocês no próximo vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês pensarem. Se vocês concordaram, dá um joinha. Se vocês acharam, esse japonês é louco, fala um monte de bobagem, ok? Façam seus comentários. Quero saber se gostaram ou não gostaram, o que vocês gostariam de saber mais. E até o próximo vídeo. Valeu!